Olá, eu sou o Dr. Leonardo Lourenço, eu atuo como médico na área das neurociências. Há um tempo atrás, conversando com um grande amigo meu filósofo, eu propus para ele a ideia de que nós discutíssemos assuntos que estivessem na interface, na interseção ou no meio de campo entre as nossas áreas principais de atuação. Então, dessa ideia de discutir algum assunto que estivesse na possibilidade de unir neurociência e filosofia, esse meu amigo, grande amigo Luiz Gustavo Severiano, grande filósofo, teve a ideia de a gente discutir o tema: o que é a mente? O que é a mente? Então, a partir desta ideia, decidimos produzir uma série de vídeos em que a gente pudesse, passo a passo, ir construindo o conhecimento usando ferramentas da neurociência e da filosofia para discutir a mente. Então agora eu vou passar a bola lá para Curitiba, para o meu grande amigo Luiz Gustavo Severiano, perguntando a ele, antes de a gente entrar propriamente na discussão o que é a mente, eu iniciaria perguntando a você, meu caro amigo, será que a mente realmente existe? Primeira pergunta fundamental, antes de a gente discutir então o que é a mente. A mente realmente existe? Grande abraço, meu caro amigo Luiz Gustavo Severiano. Olá a todos vocês, aqui é o filósofo Severiano que está falando de Curitiba, Paraná. Olá, meu querido amigo Dr. Leonardo Lourenço. Primeiramente, eu gostaria de dizer que estou muito feliz em poder construir esses conhecimentos maravilhosos e magníficos da nossa realidade. Eu fico muito agradecido e isso fertiliza o pensar do filósofo. Bom, meu querido amigo Leonardo Lourenço, você me faz uma belíssima provocação. Eu primeiro fiz a provocação de a gente tentar construir um conhecimento acerca de tentar responder o que é a mente. E você me manda o troco, um belíssimo troco, dizendo se a mente existe. Para a gente começar a pensar sobre esse processo, essa questão tão maravilhosa sobre a mente, o que é a mente, e se ela existe, eu vou tentar aqui fazer algumas problemáticas que nós temos epistemológicas para chegar lá. E a primeira questão que eu gostaria de dizer é que nós temos uma diferenciação conceitual sobre a palavra consciência e sobre a palavra mente. Bom, antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu sou um realista. O realismo é uma escola de filosofia, um pressuposto filosófico que rege a ciência. A maioria dos cientistas são realistas, não todos, é claro. Nós temos cientistas subjetivistas e cientistas idealistas também. Mas o realismo é uma escola de filosofia, um pressuposto filosófico que diz o seguinte, que a realidade existem entidades reais que independem de uma consciência observá-la para que existam. Mas essas entidades reais forçam-se sobre nós e nós então temos que dar conta de todo esse processo. Dado essa questão realista, que é o meu óculos mais grosso, vamos falar assim, a minha lente mais grossa
para eu tentar entender todo o processo do mundo, a minha visão de mundo, portanto, dado esse pressuposto, eu gostaria de fazer essa diferenciação entre consciência e mente. Portanto, a consciência seria algo ligado diretamente à nossa subjetividade. Me parece que a consciência ela não é evolutiva e que ela tem a ver, inclusive, com o processo da nossa identidade. Ou seja, o ser humano perpassa esse processo que a gente possa chamar de consciência. A mente já é algo que está no universo. A mente é representação universal do universo. É como se o universo, para se conhecer, precisasse ter um ícone, que a gente chama de mente, para se fazer conhecer. E então, esse aparelho, que a gente chama de cérebro, e todas as nossas questões da percepção vão em direção a esse processo para que a gente consiga entender o que a realidade está nos dizendo e o que é a própria realidade. Um exemplo muito interessante sobre isso é a questão das cores. Como vemos as cores? Nós temos rodopsina nos nossos olhos, na nossa retina, e a rodopsina parece ser uma estratégia evolutiva para que a gente veja o amarelo esverdeado, a janela do visível do grande matemático Drake. Essa janela do visível ela tem uma tendência a ver energia com um fundo amarelo esverdeado que é o Sol. Então, nós tivemos uma estratégia evolutiva para que possamos sobreviver a partir das cores que o Sol nos imputa. E todo esse processo está dentro do nosso corpo, biológica, quimicamente e fisicamente falando. A mesma coisa me parece que aconteceu com a consciência, que ela interliga-se diretamente com a mente do universo, a mente da realidade. Essa estratégia, portanto, fez com que a nossa subjetividade aflorasse. Pois bem, agora, dado esse conceito, diferenciando o que é consciência e mente, eu devo tentar responder a pergunta magnífica do meu amigo Dr. Leonardo Lourenço, esse grande neurocientista que nós temos aqui no Brasil. Dr. Leonardo Lourenço me pergunta se a mente existe. Pois bem, meu querido amigo, a mente seria a própria expressão da realidade, fazer-se conhecer. É uma estratégia evolutiva da realidade. Portanto, se ela não existisse, nós não teríamos a capacidade evolutiva de perceber que existe algo fora de nós. Essa é uma questão muito interessante. Se nós não percebêssemos o nosso mundo em torno, que existe uma palavra para isso chamado Umwelt em alemão, que quer dizer um mundo em torno. Se nós não percebêssemos a nossa Umwelt, essa mente não existiria. Mas nós percebemos que existem coisas que estão fora de nós. E talvez essa seja a grande estratégia evolutiva dessa mente que está fora de nós. Portanto, na minha visão, ela existe. Dessa conclusão, nós podemos tirar inúmeros processos conceituais filosóficos que vão se desdobrar numa epistemologia da neurociência. Portanto, a gente poderia tratar esse processo como ciência. Mas nós sabemos que o método científico não dá conta desse processo. E aí nós vamos ter que interligar os conhecimentos da filosofia, da ciência e da arte. Sim, meu amigo, da arte. Nós ainda chegaremos lá nos outros vídeos. Eu espero que eu possa ter realmente conseguido explicar
e tentado responder com magnitude filosófica essa grande questão que você, doutor Leonardo Lourenço, meu querido amigo, fez. A mente existe? Se não existisse, nós não conseguiríamos perceber nem enxergar que existe um mundo fora de nós. E do ponto de vista da neurociência, meu querido amigo Leonardo Lourenço, a mente existe? Nos fale um pouco sobre isso. Agora eu passo a bola para você. Um grande abraço e nós vamos construindo esse magnífico conhecimento. Um abraço para você, meu querido amigo Leonardo Lourenço. Muito obrigado pelas suas colocações, meu caro filósofo Severiano. Bom, veja, em relação à neurociência, o que a neurociência pode nos ajudar a elucidar em relação à mente? Bom, uma primeira forma de pensar em relação à questão da mente seria que ela simplesmente não existisse. Ou seja, que a mente poderia ser considerada apenas um epifenômeno, ou seja, como uma projeção holográfica dos disparos eletroquímicos dos circuitos neuronais no cérebro. Ou seja, a gente poderia categorizar a mente apenas como um apêndice, como uma ilusão de óptica projetada a partir da interação fisiológica, fisicoquímica dos neurônios cerebrais. Então, pensando neste sentido, é como se a mente não pudesse ser uma entidade autônoma, ela não pudesse ser vista como uma entidade independente da interação física estrutural do nosso cérebro. E ao longo do tempo a neurociência foi se estruturando muito em cima deste paradigma, como se a mente fosse apenas uma projeção, uma consequência do que acontece na estrutura física, orgânica, concreta do cérebro. Bom, pois bem, isso nos coloca diante de algumas dificuldades. Porque ao se pensar neste paradigma da mente como uma esfera, ou um nome que se dá a esta projeção que emana fundamentalmente do cérebro, a gente teria dificuldade de dar espaço a um aspecto imaterial, não tangível da mente. E aí, obviamente, questões como espiritualidade, religiosidade e esferas não concretas, não materiais, seriam muito dificilmente abarcadas sob esse paradigma. Sem falar numa grande outra dificuldade, que seria a gente encaixar um conceito como livre-arbítrio, liberdade, né? De fato, né? Uma liberdade assim, um livre-arbítrio mais puro ou mais pleno, porque se a minha mente é mero reflexo do que ocorre estruturalmente, anatômica e quimicamente dentro do meu cérebro, bom, então as decisões são tomadas pelo meu cérebro, pela estrutura gelatinosa física, orgânica, que toma essas decisões. E aí não haveria espaço para um eu, fora do contexto do cérebro, tomar decisões para a minha própria vida.
o que nos deixaria numa certa saia justa para abarcar a possibilidade de livre-arbítrio num contexto em que a gente enxerga a mente apenas como uma projeção, uma consequência, um nome dado a essas reações químicas dentro do cérebro. Bom, a neurociência ela se estruturou baseado fundamentalmente nesse entendimento do cérebro como o projetor da mente, né? Como o centro detentor da mente. Isso foi sendo evidenciado ao longo do tempo por constatações empíricas e experimentos, visualizando, por exemplo, que determinadas lesões ou danos em determinadas áreas do cérebro produziam certas alterações de comportamento ou atitudes em animais e em seres humanos. Com o tempo isso foi evoluindo para estímulos, né? Estímulos elétricos, mecânicos ou magnéticos em cérebros de animais e seres humanos também produziam certas alterações de comportamento, personalidades e características a partir desta manipulação na estrutura física do cérebro. E isso foi sedimentando um paradigma mais convencional e tradicional de enxergar a mente então como uma produção totalmente dependente desta questão cerebral. Mas é óbvio que a ciência vai evoluindo com o tempo e ela evolui muito mais pela quebra de paradigmas tradicionais do que pela conformidade nesses mesmos paradigmas. Então, atualmente vem surgindo algumas pesquisas em alguns neurocientistas têm tentado elucidar a possibilidade de talvez a mente não ser apenas um epifenômeno, uma projeção, uma holografia, como uma ilusão de óptica química produzida pela estrutura materialista do cérebro. Então, essa visão mais orgânica, mais crua, mais concreta e materialista da mente e do cérebro vem sendo aos poucos questionada por alguns estudos, por algumas pesquisas e alguns cientistas, em oposição ao paradigma mais tradicional da mente como apenas um mero reflexo do cérebro. Existe até uma metáfora bem interessante, você falou de arte há pouco tempo, e eu achei isso fantástico, porque a arte como uma das formas de se entender esse complexo cérebro-mente pode ser uma ferramenta absolutamente fantástica. Há um neurocientista, Rodney Douglas, da Universidade de Zurique, ele trabalha na área de neuroinformática. Ele tem uma metáfora interessantíssima para explicar essa questão da relação entre mente e cérebro, em que ele compara o nosso cérebro a uma orquestra que produz uma certa música, que seriam os nossos pensamentos e a nossa própria mente, mas cuja música teria a capacidade de transformar os próprios instrumentos musicais e os músicos para passar a tocar uma outra melodia. Ou seja, aí seria uma metáfora, uma comparação para explicar que esta tal música, os pensamentos e a mente, teriam como que uma capacidade funcional, independente, autônoma, para autotransformar o cérebro. É como se a mente, mal comparada a um software, pudesse ter capacidade e poder para transformar a realidade do próprio cérebro, o hardware. Aí abrindo espaço para um outro tipo de paradigma. Há um neurocientista brasileiro de renome
mundial, Dr. Miguel Nicoleles. Talvez vocês conheçam ele da Copa do Mundo aqui do Brasil em 2014, daquele chute inicial da Copa do Mundo dado por um paciente que vestia um exoesqueleto de próteses metálicas, um paciente paraplégico que conseguiu mexer as pernas através de próteses robóticas que eram movimentadas pelo pensamento. Então, nas pesquisas do Dr. Miguel Nicoleles, esse neurocientista brasileiro de renome internacional, ele tem procurado demonstrar passo a passo a possibilidade de o cérebro ter como unidade funcional não o neurônio, não a microcélula que todos conhecem dos estudos desde a escola, mas que a unidade funcional do cérebro seria o circuito neuronal, ou seja, amplos circuitos neuronais dedicados mais a uma função, a executar uma função do cérebro, seria uma unidade funcional para explicar o funcionamento do cérebro. Ou seja, que apesar de o cérebro ter partes que são mais dedicadas a determinadas funções, seria hierarquicamente superior para esse cérebro a questão da função. Ou seja, é como se a função procurasse no cérebro formas de ocorrer usando os recursos físicos, orgânicos que o cérebro tem. O que vai em direção a um paradigma de a existência, talvez, de uma parte mental não totalmente subjugada à esfera exclusivamente material do cérebro. Existem também cientistas que hoje em dia estão tentando usar os princípios e os fundamentos da física quântica no contexto do estudo da interface mente e cérebro, e procurando entender se por debaixo de toda a materialidade, de toda a química, dos neurônios, dos neurotransmissores, não existiria uma base imaterial relacionado a campos de possibilidades, a campos de potencialidades que interferissem no funcionamento, então, do cérebro e da mente. Então é óbvio que isso hoje em dia é uma pergunta completamente em aberto na neurociência, mas, como eu disse, a ciência avança aí muito mais pelas quebras dos paradigmas tradicionais do que pela conformidade dos paradigmas de sempre. Então, veremos adiante o que pode surgir em função dessa questão muito interessante de explorar essa interface entre a mente e o cérebro no âmbito das neurociências. Então, meu caro amigo filósofo severiano, antes de encerrar esse nosso primeiro vídeo da série, eu gostaria de passar aí adiante a palavra para você, se você quer fazer alguma consideração antes de a gente encerrar esta primeira parte da nossa série. Grande abraço. Olá, Dr. Leonardo Lourenço. Olá a todos, aqui é o filósofo severiano que está falando. Primeiramente, Dr. Leonardo, eu gostaria de agradecer a belíssima explanação que você fez acerca da questão do problema corpo-mente, cérebro-mente. Foi realmente um exímio epistemólogo falando das questões tão complexas que é essa questão que a gente está abordando nesses vídeos fantásticos. Bom, eu gostei muito de quando o Dr. Leonardo Lourenço falou realmente sobre a questão epistemológica de aonde a mente começaria, né? E aí nós temos alguns paradigmas da ciência, eminentemente os materialistas, né?
que comentam que a mente poderia ser um processo cerebral e que a mente seria realmente um começo no cérebro e o final no cérebro, né? Ou seja, seria um processo orgânico, químico, físico. E nós temos aí, a partir dessa questão, uma escola, né, de pensamento, onde a filosofia vai adentrar, que são os materialistas funcionalistas, onde realmente a função cerebral seria esse processo mental, seria conjugado, né? E aí também nós temos os transcendentalistas, aonde a mente seria algo que estaria como um epifenômeno do cérebro, ou seja, estaria para além do cérebro. A mente usaria, portanto, o processo cerebral para se fazer, né? Isso o Dr. Leonardo Lourenço deixou muito claro e fantasticamente como que se dá isso no progresso da ciência, né? Nos estudos científicos que estão se dando. E também como paradigmas, né? Eu gostei muito quando o Dr. Leonardo Lourenço abordou a questão do paradigma para se falar sobre a questão da mente. O que eu gostaria de dizer a partir da filosofia, que no problema mente-cérebro nós temos aí vários problemas epistemológicos, né? E que os pressupostos epistemológicos vão reger o processo do pensar filosófico acerca desse problema mente-cérebro, para que então a gente possa encontrar caminhos possíveis, epistemológicos, para chegar a algumas conclusões muito interessantes, que no final do vídeo do Dr. Leonardo ele começa a abordar justamente esse processo, né? Que hoje, inegavelmente, a mecânica quântica está à frente aí do processo mente-cérebro também, né? Nós não sabemos muito sobre essa questão ainda, porque as interpretações da mecânica quântica ainda estão sendo escritas, né? A mecânica quântica é uma ciência em aberto. Inclusive, eu escrevi um livro chamado Sapere Aude, onde eu vou ali falar um pouco sobre esse processo também, o que é muito interessante, muito significativo. E, ao meu ver, o processo da mecânica quântica que vai se expandir, ele vai revelar coisas fantasmagóricas da mente, né? Eu tenho um grande amigo meu, o físico mecânico quântico Osni Ramos, que diz uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: já chegou, se não passou, a hora da filosofia, da ciência e da religião sentarem numa mesa só e conversarem um pouco. Eu gosto muito disso porque isso revela justamente que esses paradigmas da ciência terão que ser revistos. E um dos paradigmas importantes a serem revistos é a questão da mente. Porque a partir da questão da mente, nós podemos aí pensar sobre processos como o livre-arbítrio, como o Dr. Leonardo Lourenço falou no vídeo, também como a questão da liberdade, né? Como a questão do que é o homem a partir da sua consciência ou da sua mente, enfim, e também todo o esquema religioso das diversas religiões e do conhecimento oculto e do conhecimento místico já vem falando há muitos e muitos séculos, né? A partir da resposta desta pergunta, nós vamos expandir o nosso conhecimento acerca do próprio mundo subjetivo e do mundo objetivo do ser humano. Então, eu gostaria de deixar assim bem pontuado que essa resposta ainda é afastada. Como diz o Dr. Leonardo, ainda nós estamos construindo essa resposta do que seria mente, né? Agora, o que eu posso dizer a partir do pensamento poético, que é a obra que eu desenvolvo, autoral, né? Meu tratado de filosofia, eu diria que a mente está externo ao processo cerebral, né? E aí nós temos os grandes problemas epistemológicos que eu vou abordar na minha obra. Mas a minha crença, vamos falar assim, é que existe uma mente e essa mente está no universo, né? Então a realidade é mental, eu costumo dizer. E a partir dessa realidade que é mental e eidética, ou seja, a palavra eidético em filosofia quer dizer inteligível, a realidade é inteligível, portanto, e mental,
Essa mente usa todos os processos possíveis, inclusive os processos cerebrais, físicos, químicos, para se fazer, para se desvelar. É como se a realidade quisesse se conhecer, né? E nós, como seres humanos, usamos então todo o nosso processo evolutivo biológico para conhecer essa realidade que quer se conhecer. E quem quer se conhecer? Seria realmente essa própria mente. Isso faz com que eu me torne um realista que vai chegar no transcendentalismo. E aí nós saímos da epistemologia e vamos para a ontologia. E são as grandes perguntas fundamentais, né? Obviamente que nós vamos abordar à frente desses vídeos sobre a questão ontológica. Nós estamos aqui só explanando inicialmente esse processo dessas escolas mentais, do problema mente-cérebro, né? Onde o Dr. Leonardo Lourenço expôs com magnitude todo o processo científico, e eu, como filósofo, estou falando da parte filosófica, né? Então, o que eu diria, só para fazer esse fechamento, é que eu acredito que essa mente ela está para além do processo cerebral, ela se enraiza na própria realidade, portanto a realidade é mental e idética, né? Ela se faz conhecer. E aí ela usa todas as estratégias possíveis, ou seja, as possibilidades do real, vão deixando as questões possíveis para que a gente engatinhe nessa realidade e signifique para nós o que é essa realidade e, portanto, o que é essa mente. Obviamente que nós vamos enfrentar vários problemas a partir dos próximos vídeos, né? Então, eu gostaria realmente de fazer esse fechamento dessa forma. Eu agora aguardo, então, e passo essa questão ao Dr. Leonardo para a gente começar a exemplificar o caminho que nós vamos tomar aí a partir dessas epistemologias, né? E aí para a gente chegar numa ontologia. Uma questão muito importante também, que foi abordado no meu vídeo, e o Dr. Leonardo falou no dele também, a questão da arte, né? A arte como um processo mental, né? Então, acho que um dos exemplos muito claros, assim, que eu tenho pensado bastante, inclusive, é a questão do Pollack, né? O Pollack, que é aquele artista que joga as tintas no chão e os objetos matemáticos vão se criando, apesar de ser uma obra, entre aspas, abstrata, ela não é tão abstrata assim, né? Existe uma matemática sendo regida, mas o Pollack não sabia disso. Ele jogava lá as tintas e os objetos matemáticos abstratos vão se fazendo. Então, para mim, isso seria a mente se fazendo, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de passar a bola para o Dr. Leonardo Lourenço, como neurocientista, como é que a neurociência olha para esses processos artísticos, né? Onde o artista, que aqui eu exemplifiquei o caso do Pollack, mas nós temos aí pelo menos meia dúzia de artistas que vêm à minha mente aqui agora, mas a questão do Pollack, que realmente joga as tintas lá, né, impunemente, parece que é impunemente, e cria objetos matemáticos, né, cria objetos matemáticos abstratos, mas que são simétricos, né? E aí nós vamos ver também, na realidade, algumas coisas interessantes, como a fractalidade do universo, a autossimilaridade do universo. Nós vamos ver aí alguns objetos mentais no mundo externo do ser humano, como a fractalidade dos moluscos no oceano, os favos de mel das abelhas, que são verdadeiras casinhas de abelhas ali, que são verdadeiros objetos matemáticos, né? Enfim, como é que isso se dá, né? Para mim, essa é a minha crença, né? Justamente essa mente se fazendo. Então, doutor Leonardo, eu gostaria de passar essa bola para você agora, para a gente começar a adentrar nesses processos, né? Esses processos que estão no mundo externo do ser humano e que se fazem independentemente
de uma consciência observar para que existam, né? Isso seria para mim realmente a mente se fazendo. Está bem? Então eu lhe desejo muita paz, um grande abraço, e realmente está sendo um grande prazer fazer esses vídeos com você. Um grande abraço a você.